Em 2005, Paulo Rocha renunciou ao mandato na Câmara dos Deputados depois de ter o nome incluído entre parlamentares beneficiados pelo chamado mensalão. Eleito no ano passado, Paulo Rocha voltou a ser objeto de denúncia ao Conselho de Ética. Nesta terça-feira, os integrantes do Conselho aprovaram o arquivamento do caso, seguindo o voto do relator. Esse fato, chamado mensalão, é da legislatura passada e não houve, de lá para cá, nenhum fato novo que justificasse uma análise, já que Paulo Rocha foi exposto, ele foi a novo processo de votação, foi eleito no estado do Pará com uma votação surpreendente até, e, portanto, esse é o regimento que rege o Conselho de Ética, e, portanto, a razão maior da gente ter pedido o arquivamento. Apenas um deputado votou contra o arquivamento. O fato de ele ter sido reeleito não quer dizer que ele foi anistiado. Ele deve pagar pelos atos que ele assumiu quando ele era deputado. Agora chama a julgamento o recurso ordinário número 732/94, também de Belém do Pará, sendo relatora a ministra Luciana Lócio, contra-se com vista ao ministro Luiz Fux, recorrente Paulo Roberto Galvão da Rocha, recorrido Helenilson Cunha Pontes e o Ministério Público Eleitoral. Aqui também trata-se de requerimento de registro. A linha K, o mesmo tema. Após o voto da ministra Luciana, dando provimento ao recurso para deferir o registro, antecipou o pedido de vista o ministro Luiz Fux, que tem a palavra. Senhor presidente, aqui o caso tem uma particularidade, porque houve uma renúncia anterior e, instaurado o processo de quebra de decoro parlamentar, o parlamentar se submeteu a todo o rito desse processo por quebra de decoro e, no final desse processo, houve o arquivamento por ausência de tipicidade da causa encartada nessa configuração jurídica do decoro. Então, baseado nas mesmas premissas, eu estou dizendo, em caso, a instauração de representação por quebra de decoro parlamentar, lastreada nos mesmos fundamentos de representação anterior, em vista da qual, porque para essa ele não renunciou, em vista da qual o candidato havia renunciado ao primeiro mandato, pegaram os mesmos fatos para fazer uma outra representação, e agora ele disse, não, eu vou enfrentar essa representação. Então, digo eu, em caso de instauração de representação por quebra de decoro parlamentar, lastreado nos mesmos fundamentos de representação anterior, em vista da qual o candidato havia renunciado no primeiro mandato, dessa vez apreciada e arquivada pela Casa Legislativa, constitui circunstância alteradora do quadro fático-jurídico do recorrente, apta a afastar a incidência da inelegibilidade da linha K do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490. Quanto às demais impugnações, eu subscrevo o voto da relatora e estou dando provimento ao recurso ordinário para deferir o registro da candidatura. Ministro Gilmar Mendes. Aqui é aquele caso em que houve a renúncia. Na primeira representação. Aí agora, depois abriram uma nova representação, ele não renunciou e enfrentou-a. E ao final do processo foi arquivada. Então querem puni-lo pela primeira renúncia. Então, Vossa Excelência acompanha. Ministra Maria Tereza. Desculpe, ministro João Otávio. Eu também acompanho a divergência, pedindo vênia à relatora. Ministra Maria Tereza. Eu acompanho a relatora. Ministro Henrique. E neste caso, a ministra Nesse caso não há Luciana... divergência. No caso não há divergência. Então, eu estou acompanhando. É porque a situação é outra. Eu voto ministro Luiz Fux. Nesse caso, como bem posto pela eminente relatora, o parlamentar se submeteu ao julgamento político da sua Casa Legislativa e nele obteve êxito. Acompanho, Sua Excelência. Então, eu também acompanho, proclamo o resultado. Por unanimidade, foi dado provimento ao recurso para deferir o registro do recorrente ao cargo de senador da República pelo Estado do Pará. Em 2005, Paulo Rocha renunciou ao mandato na Câmara dos Deputados depois de ter o nome incluído entre parlamentares beneficiados pelo chamado mensalão. Eleito no ano passado,
Paulo Rocha voltou a ser objeto de denúncia ao Conselho de Ética. Nesta terça-feira, os integrantes do Conselho aprovaram o arquivamento do caso, seguindo o voto do relator. Esse fato, chamado mensalão, é da legislatura passada e não houve, de lá para cá, nenhum fato novo que justificasse uma análise, já que Paulo Rocha foi exposto, ele foi a novo processo de votação, foi eleito no estado do Pará, com uma votação surpreendente até, e, portanto, esse é o regimento que rege o Conselho de Ética, e, portanto, a razão maior da gente ter pedido o arquivamento. Apenas um deputado votou contra o arquivamento. O fato de ele ter sido reeleito não quer dizer que ele foi anistiado. Ele deve pagar pelos atos que ele assumiu quando ele era deputado.